E aí, pessoal, tudo beleza? Como é que estão por aí? Ninguém respondeu. Bom, olha só, seguinte, a gente vai começar agora a falar um pouco sobre a água, né? Esse solvente que a gente está usando nessas soluções todas aí, né? Que a gente sabe que é o solvente universal. Então a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre água potável, né? Então, parâmetros de qualidades da água. Então, o que que a gente considera dentro da água para ela ser considerada uma água potável, potável para consumo humano? A gente sabe dentro da química lá da primeira série que uma água potável não necessariamente é uma água pura, né? Dentro da química, uma substância pura a gente está dizendo que ali só existe aquela substância. Então, um copo de água pura, ali dentro só existe H2O. Não existe sais minerais, não existe oxigênio, não existe flúor, não existe sódio, não existe nenhum sal mineral, né? Se a gente pega, por exemplo, uma água mineral, ela não é pura quando a gente fala desse exemplo quimicamente. Porque na garrafa da água mineral, a gente tem, além do H2O, um monte de sais minerais, né, que está ali no rótulo, que é a composição química. Então, se ela é composta por substâncias químicas variadas, ela não é pura, ela é uma mistura. Mas, claro, a água mineral, ela é uma água potável, né? Ela é uma água com parâmetros para ser consumida por humanos, por nós, né? No entanto, que toda fonte de água mineral ela tem que passar por análises químicas para saber se os parâmetros daquela água têm qualidade para poder envasar a água e vender a água como água mineral, né? Como é o caso da nossa água encanada, da nossa água da torneira, que vem da Corsã, né? Através do DEMAI, que daí faz todo esse processo de tratamento da água, né? Então, basicamente, esses parâmetros de qualidade da água, eles são divididos em propriedades físicas, que para a gente é mais comum, tipo cor, presença de algum material sólido na água, a temperatura da água, transparência e turbidez. Por exemplo, o que a gente quer é que a gente pegue a torneira e enxergue uma água desta forma, né? Ela é incolor, ela é inodora, ela não tem cheiro, né? Ela é transparente, ou seja, então ela é insípida. Insípida é o quê? Nunca ouvi falar nisso. É a minha assessora, né? Então, ela também não vai ter cheiro, né? Então, diferentemente desta água aqui, Límpida? né? Ou seja, essa água aqui, ela tem uma cor mais espessa, tem uma cor acinzentada, meio marrom, né? Ou seja, ela não é totalmente transparente, né? Vocês não iriam optar nas duas beber esta água aqui, principalmente pelas características físicas, né? Eu tenho a presença de sólidos, né? Então isso já me diz que ela é uma água que tem problemas, né? Quando a gente olha para essa água aqui, por exemplo, só essas propriedades físicas elas não resolvem muito. Por quê? Podem ter coisas dentro da água que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver fisicamente, né? Então eu preciso fazer alguma outra análise química, né? Algumas outras propriedades biológicas e hidrobiológicas também, né? Por exemplo, se essa água aqui tivesse toda verde, isso quer dizer que ela tem muita matéria orgânica dentro dela, né? Talvez a proliferação de algas, coisas desse tipo, né? Ela também pode ter coliformes fecais, né? Se for uma água assim que a gente pegou de um rio onde se despeja muito esgoto, né? Diretamente no rio, então ela vai ser uma água contaminada com coliformes fecais, né? Então, mas ela também pode ter substâncias químicas em quantidades excessivas, em concentrações muito grandes, que estão dissolvidas na água, eu não consigo perceber. Então, essa água teria que passar por uma análise química para determinar a concentração dessas substâncias químicas que estão presentes na água, né? Todos esses parâmetros de potabilidade da água a nossa estação de tratamento, a nossa empresa que manda a água para nossas casas, ela faz,
né, para deixar essa água o mais estabilizada possível. Todo dia, a todo momento, várias vezes durante o dia, são testados esses parâmetros de potabilidade da água, né? Se a gente pegar a nossa conta de água, vocês vão ver que atrás da conta de água vem ali escrito quais são os parâmetros que está sendo considerado, certo? Para a água. Onde a gente pode destacar que talvez os principais sejam a cor, o pH. pH, para quem não se lembra, é a escala de acidez. A água ela não pode vir muito ácida nem muito básica. O pH da água tem que girar em torno de 7. Se vocês se lembram, o pH 7 é um pH neutro, né? A grande maioria das águas minerais, ela tem um pH acima de 7, são águas alcalinas, né? Dizem que é bom isso para o sangue, né? Para afastar alguns tipos de doenças, beber águas mais alcalinas, né? Mas a da Corsã, da nossa estação de tratamento, da empresa de saneamento nossa, vem em torno de 7, tá? Coliformes fecais, não pode ter nenhum tipo de coliformes fecais na água, né, para não trazer alguma doença, alguma coisa patogênica para nós, né? Tem um outro parâmetro que é muito importante que a gente chama de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio ou biológica de oxigênio, que é muito importante porque quando a gente tem alguma matéria orgânica na água, né, se tem bastante oxigênio, essa matéria orgânica ela vai se degradando, ela vai se destruindo, ela vai se desmanchando. Então a presença de oxigênio na água é um parâmetro extremamente importante. Tá? E também aqui aparecem os detergentes, né? Os detergentes que são despejados assim pia abaixo ou por empresas, eles afetam diretamente algumas propriedades da água, né? Como a tensão superficial, que é que permite que a água tenha, por exemplo, alguns insetos que circulem por cima da água, né? Então é um alto grau assim de poluição, né? Às vezes águas de rios que tem muita espuma, que são empresas que colocam detergentes pia abaixo, né? Então isso pode ocasionar alguma perda da qualidade da água, certo? Então esses são os principais parâmetros de qualidade da água. Hoje a gente vai ficando por aqui, certo? Bom estudo para vocês e depois vai ter material lá no portal, certo? Grande abraço!